Olá pessoal. Não sei o que foi que aconteceu que de ontem pra hoje apareceu várias mensagens aí no canal pedindo mais vídeo. Não sei quem divulgou o canal, mas agradeço. Realmente tem sido muito ocupado esses últimos dias e também eu tirei umas férias merecidas, né, de só 10 dias, né? Porque férias aqui nos Estados Unidos ninguém tira férias de um mês. Geralmente são uma semana, duas no máximo. E aí eu tirei 10 dias de férias, mas já retornei. E engraçado que eu realmente tinha planejado ter perdão, ter um outro vídeo sobre uma coisa que está acontecendo e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes também compartilhar a adição de um novo livro na minha coleção. Eu estou escrevendo esse livro, vou colocar aqui a capa, aonde aqui? É, aqui. Aqui. Ah, é um livro sobre CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform, que na realidade é a solução da Microsoft chamada Defender for Cloud. Só que eu estou escrevendo esse livro, vão ser 17 capítulos, bem extenso, porque eu vou desde da parte de planejamento, identificar o porquê que você precisa dessa solução, até a parte de deployment e tudo mais. Então vai ser bem detalhado. Estou escrevendo esse livro sozinho, está dando trabalho, porque geralmente eu tenho um coautor, mas eu decidi fazer esse projeto solo, né? E deve estar pronto só em dezembro, o lançamento. Pelo menos é o que está escrito lá no site da Package Publishing. Esse livro está no momento em inglês apenas, né? Existe a possibilidade de que ele vai ser traduzido, mas ainda não está 100% certo. Estou conversando com o pessoal da Nova Tech para saber se eles têm interesse. Depois do grande sucesso do Construindo Sua Carreira em Cybersecurity, foi traduzido para o português e continua crescendo, né? Até divulguei semana passada no LinkedIn que o livro já está em terceiro mais vendido na Amazon, na devida categoria. Então, muito obrigado para quem está lendo o livro. E eu fico feliz também de saber que tem muita gente que está lendo o livro que já está na área de cybersecurity, está vendo valor na leitura, porque estão aprendendo algumas coisas novas no que diz respeito à carreira, a crescimento da carreira e esse tipo de coisa. Então, obrigado por deixar o review lá. Muito importante seu review. Bem, eu fiz um post agora há pouco, vou colocar o link abaixo, sobre um programa que eu criei aqui na Microsoft. Eu estou dirigindo esse programa, né? Chamado de Women in Cybersecurity, né? Que é Mulheres em Cibersegurança. O que acontece? Quando eu abri uma vaga, porque eu gerencio um time global. Então eu abri uma vaga na Romênia. E a gente sempre olha para um pool diversificado de candidatos, homens, mulheres, para a gente, né, fazer as entrevistas balanceadas e tudo mais. Existe um valor imenso de ter pensamentos distintos, experiências e backgrounds diferentes. Então a gente sempre olha para esse balanceamento. E eu notei que a discrepância entre mulheres aplicando e homens aplicando era muito grande, muito mais homens do que mulheres. Coisa que não é tão comum aqui nos Estados Unidos. Existe um balanceamento muito bom aqui. Tem muitas profissionais mulheres qualificadas e geralmente é quase que 50%, eu vou dizer aqui. Quando você, por exemplo, a cada 10 currículos que a gente recebe, quando eu abro a vaga, a cada 10 currículos que eu recebo, por exemplo, às vezes 6 são de candidato masculino e 4 de candidato feminino. Então é quase 50%. E em alguns países da Europa eu não notei isso. Na Romênia principalmente. E como a vaga tinha que ser na Romênia, então comecei a pesquisar mais sobre isso. Coloquei umas estatísticas lá no post do LinkedIn, se você quiser dar uma olhada. Então eu decidi criar esse grupo. Assim, por que será que está acontecendo isso? Vamos ajudar as profissionais,
né, mulheres na Microsoft da Romênia a entender os caminhos para chegar na área de cibersegurança. E foi um sucesso, cara. Nós criamos um time para tomar de conta das inscrições e tudo mais, aplicação, porque eu não tinha condição de mentorar 60 pessoas no mesmo tempo. Então eu criei um limite, 30 pessoas que eu vou estar mentorando e, e tendo reuniões mensais com todo mundo junto. E mais de 60 aplicaram. E a gente teve que filtrar para 30. E ontem a gente teve a nossa segunda reunião. E nossa, o pessoal tá muito. As meninas estão muito, né, entusiasmadas com o programa, em entenderem, abrirem a cabeça para essa nova área e principalmente se identificarem como algo que é capaz. Porque eu acredito que um dos primeiros passos para você estimular alguém a ir para uma área é você mostrar que aquela pessoa é capaz. Porque se você só fala sobre termos técnicos e tudo mais e você não traz aquele sentimento de I can do that, né? Eu posso fazer isso, caramba, isso é uma coisa que está palpável para mim, eu posso chegar lá. É muito difícil você inspirar alguém dessa forma, entendeu? Eu trago de volta, por exemplo, o que aconteceu comigo e o meu treinador em 2011, né? Vou abrir um parêntese aqui para falar sobre esse assunto. Em 2011 eu estava obeso. Eu pesava quase 300 libras, que trazendo por quilo seria 140, eu acho, 145 quilos. E eu cheguei para esse cara que o meu amigo, né, me apresentou, que ele é treinador de fisiculturista aqui nos Estados Unidos, tem uma academia e tudo mais, e ele chegou e ele me apresentou e falou assim, cara, eu queria competir em fisiculturismo. Então, se fosse um treinador que só olhasse pro potencial da pessoa e falasse, esse é um cara que já está pré-pronto, eu vou pegar, né? Porque, pô, eu era gordo, totalmente, sabe, tava ruim fisicamente, muito ruim. E para chegar com aquele objetivo tão imensurável, depois esse gordinho aí que tá querendo competir em fisiculturismo, que é isso? Ele poderia ter agido dessa forma. Mas não, ele me fez viver já o momento. Ele já falou assim, cara, claro, vamos lá, vamos estabelecer um plano aqui. Como é que você quer trabalhar? Você quer perder peso rápido? Quer perder peso pautadamente? Vamos estabelecer um plano. Quando é que você quer competir? De repente, ele até me assustou, porque eu falei assim, caramba, ele acredita que eu posso fazer. Então eu posso fazer. Então o que você precisa muitas vezes é dessa pessoa que acredita que você pode fazer. Porque às vezes você nem consegue visualizar o que você pode fazer. Crescendo, né, como filho único, e eu não tive muito isso, né? Meu pai era separado da minha mãe, era uma pessoa que, né, tinha uma agenda ideológica que não bate com a minha hoje em dia. Eu não tinha essa figura de dizer assim, olha, você pode chegar a tal canto. Foi tudo inspiração, para te falar a verdade, de coisas totalmente à parte. Para te falar a verdade, a primeira momento que eu me inspirei e pensei que um dia eu podia morar nos Estados Unidos, sabe quando foi? Quando eu assisti Rock Balboa. Eu tinha uns 11 anos de idade. 11, 12. Que eu vi aquela história do Rock sendo o underdog, né? O cara que não tinha nada na vida, de repente alcançou alguma coisa, depois de trabalhar duro. E eu falei assim, pô, eu quero morar nesse país aí, que dá essas oportunidades aí. Um dia eu vou morar lá. E eu dizia pra minha mãe isso. E ela nunca acreditou nisso. Eu falei, mãe, um dia eu vou embora dos Estados Unidos. Ela nunca acreditou. Então, o que eu tento trazer nesse mentorship também é mostrar que elas são capazes. Mostrar que o conhecimento que elas já têm na área de tecnologia
são suficientes para fazer essa migração. E por isso que eu escrevi o livro, porque no livro eu falo sobre o self-assessment, de você entender o que você já sabe e capitalizar em cima das coisas que você já sabe e resolver os gaps. Tá entendendo? Então, agora vamos para para o conteúdo desse vídeo. O conteúdo desse vídeo é falar sobre o quão importante é você ter alguns conhecimentos que são básicos antes de você migrar para cyber. E redes de computadores e sistemas operacionais são, acredito eu, que a fundação de tudo que você for fazer no que diz respeito à segurança. Infelizmente, hoje em dia, muitos profissionais dessa geração nova eles já começam direto com cloud e conhecendo, não sabendo o que está por baixo daquilo tudo. Tem gente que não sabe definir o que é uma cloud computing. O que está por trás de tudo aquilo? O que é um IP? O que é uma rede, uma máscara de subrede? Porque muita gente fala assim, não preciso saber disso. Você pode até ser que você não precise, de acordo com o seu trabalho. Mas quando você está migrando para a área de segurança, se você realmente quer ser um pentester, se você realmente quer trabalhar com incident response, você vai ter que ir lá no fio, usar Wireshark para snifar a rede, entender o tráfego. Como é que você vai entender se um tráfego é malicioso ou não, se você não sabe nada de endereço IP? Você não sabe portas de aplicações. Isso é low level. Hoje em dia o pessoal fala assim, cara, isso é muito deep. Mas quando eu fiz a minha primeira certificação profissional Microsoft, tinha uma prova de TCP/IP. A Microsoft tinha uma prova de TCP/IP. Até hoje eu falo assim, pô, foi uma das melhores provas que eu já fiz, porque eu aprendi tanto estudando para aquela prova. Tinha a prova de Network Essentials, eu tenho essa certificação ainda, antiga pra caramba, que falava só sobre conceitos de rede. Foi aí que eu aprendi modelo OSI e usei a vida inteira esse conceito, foi importante. Entendeu? Explicou até melhor do que na faculdade, porque eu lembro que tinha uma animaçãozinha dos pacotes passando em cada camada, tá entendendo? Mas tinha Network Essentials, tinha TCP/IP. Hoje em dia pula-se tudo isso e vai direto para a camada de aplicação, falar sobre nuvem, sobre aplicação e tudo mais. Por quê? Porque se abstrata. Eu tô dando aula na faculdade, eu dou aula em duas faculdades aqui nos Estados Unidos. E um dos cursos que eu ministro, um é para bacharel de Cybersecurity e o outro é para Information Management, que é gerenciamento de informação. E eu tenho uma cadeira de redes de computadores. O que chega de aluno para mim, que já fez mestrado, que já trabalha na área e não sabe nada de TCP/IP, rapaz, cara que já tem mestrado, que já trabalha com machine learning e o caramba quatro, e voltou ao tempo para estudar o básico de redes porque está sentindo dificuldade. Então, não ignore redes de computadores. Vá lá, tire o seu Network Plus certificação para você aprender. É uma ótima certificação que fala sobre redes, entendeu? Leia o Windows Internals do Mark Russinovich para você entender o que é um processo, o que é uma thread, entendeu? Então, esses conhecimentos são super importantes. Tem gente que já quer começar lá em cima, pulando várias etapas, tá entendendo? Então, essa é a minha dica de hoje, né? Valorize os fundamentos e domine os fundamentos, porque quando você domina os fundamentos, tudo o que vem depois make sense, né? Faz sentido. Obrigado pelas mensagens de pedir para voltar e vou tentar ficar um pouco mais frequente aqui, beleza? Um abraço, até a próxima.